Bem-vindos ao canal Química Pelúcio. E nessa videoaula nós vamos ver a distribuição eletrônica dos íons, beleza? Nós já vimos a distribuição eletrônica de átomos eletricamente neutros, né? Quando eles têm o mesmo valor, número de prótons e mesmo número de elétrons. Agora vamos ver dos íons, beleza? Bom, gente, aqui nós temos um íon positivo, ok? Um íon positivo que nós também chamamos de cátion. Então, cátion ou íon positivo. Já garanto para vocês que será mais comum no curso de química, aí, em toda a química, o uso de cátions, beleza? Bom, gente, se é um cátion, significa que ele perdeu ou que ele ganhou elétrons? Significa que ele perdeu, beleza? Que ele perdeu, que ele doou esses elétrons dele. Só que quantos elétrons ele perdeu? É só olhar o valor da carga, né? Então, 3. Ele perdeu 3 elétrons, beleza? Bom, sabendo disso, gente, que ele perdeu esses 3 elétrons, eu vou ter que analisar a distribuição eletrônica dele. Olha só, o ferro, ele tem um número atômico igual a 26, certo? Então, tá aqui o número atômico dele. Isso significa que ele vai ter 26 prótons, beleza? Então, significa que ele tem 26 prótons aqui. E o átomo de ferro eletricamente neutro, ele também vai ter esses 26 elétrons, beleza? Então, eletricamente neutro, ele vai ter essa quantidade de elétrons aqui. Então, neutro, ele vai ter isso daqui também. O que acontece? Agora aqui eu não tenho o ferro neutro, eu tenho o íon ferro. O íon ferro mais 3, né? A forma aí iônica dele é mais 3. Como é que eu vou fazer agora a distribuição eletrônica? Não serão mais 26 elétrons. Vai modificar a quantidade de elétrons aqui. Bom, professor, ele perdeu 3 elétrons. Então, agora, esse átomo de ferro, né, o íon positivo ferro, ele vai ter 26 menos 3, porque ele perdeu esses 3 elétrons aqui, certo? Para se tornar um íon positivo. Agora, ele tem 23 elétrons para ser distribuído. Então vamos distribuir aqui para ver como é que fica essa forma iônica dele? Então olha só, 1s2, 2s2, 2p6. Então aqui ó, já foi 2, 4, 10, falta 13. Então 3s2, 3p6, seguindo o diagrama 4s2. E o próximo subnível, aqui já foi 20, né? Então, só preciso completar mais 3 elétrons. Então, aí está a forma geométrica. Lembra aquela forma de pé de distribuir aqui. Então, aqui, ó, K, L, M, N. Beleza? Então, aqui ele tem, gente, 4 camadas. A camada K, essa aqui é a camada L, camada M, camada N. A última camada é essa daqui, né? E eu chamo isso daqui de camada de valência, beleza? Então, aqui está a camada de valência. A última camada eletrônica dele. Perceba quantos elétrons ele tem nessa última camada. 2, beleza? Agora, professor, só para a gente comparar, faça a distribuição eletrônica do ferro neutro, sem ter perdido esses elétrons. Só para a gente comparar. Então, agora eu vou distribuir, de fato, os 26 elétrons que ele tem. Olha só. 1s2, 2s2, lembrando que são 26 elétrons agora. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já foi 20 aqui, né? Então, ó, 2, 2, 10, 12, 18, 20. Agora faltam os 6. Então, eu vou preencher toda essa camada, esse subnível aqui, eu vou colocar os 6 elétrons que ele precisa. 3d6, beleza? Então, olha só, gente, como é que ficou a distribuição eletrônica dele, beleza? Então, camada K, L, M e a N, ok? Perceba, gente, que esse subnível, o último subnível aqui, foi aonde ficou esses
foram retirados, né, do subnível mais energético esses 3 elétrons, né? Então aqui os 3 elétrons que saíram desse subnível, beleza? Então os que foram perdidos aí saíram desse subnível aqui. Só para comparar, tá, gente? Tanto faz aqui, só fiz para a gente comparar mesmo o ferro 3, né? Que a configuração eletrônica dele vai ser diferente do ferro neutro, que é essa daqui, beleza? Bom, gente, vamos fazer mais um, só para a gente praticar um pouco mais aí. Vamos fazer agora de um ânion, né? De um íon negativo, beleza? Bom, vou escolher aqui, vamos pegar o cloro, beleza? Vamos pegar o cloro. Então aqui, gente, o cloro tem número atômico 17. E a forma iônica do cloro aí, né, comum, é cloro menos 1, beleza? Então aqui nós temos esse cloro, que é um íon negativo, né? E todo íon negativo nós chamamos de ânion, beleza? De ânion. Bom, gente, se ele é um íon negativo, é porque ele recebeu elétrons, né? Ele recebeu. E ele recebeu quantos elétrons? 1, né? Porque a carga dele é 1. Então, olha só. Então, agora, gente, ele recebeu um elétron. Gente, o número atômico do cloro é quanto? 17. Isso significa que ele tem 17 prótons. E o cloro, na forma neutra, ele também vai ter 17 elétrons, beleza? Só que aqui nós estamos falando do íon cloro, né? E nesse caso, o cloro que recebeu um elétron, ele vai ter, obviamente, mais um elétron a mais aqui. Então, no total, nós teremos 18 elétrons. Aí o número de prótons também é 18, professor? Não, gente, o número de prótons permanece o mesmo, porque só aumentou o elétron, não aumentou o próton não, beleza? Então, olha só, 18 elétrons. Vamos distribuir, então, o cloro aqui na forma certa? Olha só. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, já foi aqui, será? 2, 4, 6, 12, 18, né? Fechou, então, aí a nossa distribuição. Perceba que ele tem 3 camadas, né? 3 camadinhas aí. E nesse caso, essa aqui é a forma eletrônica do cloro, do íon cloro, né? Do ânion cloro. Agora, como é que fica a configuração eletrônica do cloro normal, sem ter recebido do átomo de cloro neutro? Bom, é só distribuir os 17 elétrons dele, né? Então, aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, certo? Porque ele daí já não tem aquele elétron mais que ele recebeu. KLM, qual que é a diferença que eu percebo, gente? Olha só. Olha a camada de valência do cloro íon, certo? Do cloro íon. E olha a diferença do cloro neutro, dessa última camada aqui. Perceba, gente, que o neutro, ele vai ter como na camada de valência 5, 7 elétrons, né? Na camada de valência. Já aqui, o cloro, na forma iônica, né? Íon negativo, ânion, ele vai ter 8 elétrons, né? Nessa camada de valência. Então, nós analisamos essa diferença aqui na configuração eletrônica. Bom, gente, é exatamente isso, tá bom? No ânion, você vai acrescentar o número de elétrons que ele recebeu e vai distribuir normalmente, aí o elemento. Já o cátion, você vai retirar, vai pegar o número de elétrons que ele tem normalmente e vai retirar o quanto ele perdeu e vai distribuir normalmente esses íons, tá bom? Bom, gente, para a gente encerrar essa videoaula, eu queria mostrar para vocês uma coisa que é bem interessante aqui. Olha só, esses íons aqui, eles apresentam algo que nos chama bastante atenção.
que a gente pode classificar esses íons, né? A gente pode dar uma classificação para esses íons. Primeiro, né, nós classificamos ele de acordo com a carga. Primeiramente, né, os íons que são positivos, nós chamamos eles de cátions. Cátions, né? Os íons que são negativos, nós chamamos de ânions. Então, os positivos cátions, os negativos ânions, beleza? E agora, gente, eu vou passar uma dica para vocês que ela é bem mangolzinha assim, mas como é que eu fazia para lembrar disso daqui e não confundir o nome cation com ânion? Bom, gente, cation é um acento para cima, cation, alegre. E tudo que é para cima, alegre, esse acento, né, deixa tudo para cima, alegre, é algo positivo, beleza? Agora, ânion, né? Esse acento meio lembra desânimo, né? Que não tem ânimo, desânimo. Então é algo negativo, beleza? Algo bem mongol, mas para você lembrar que cation é positivo e ânion é íon negativo, beleza? Então cation positivo, ânion negativo. E a gente pode classificar, gente, de outras maneiras também. Por exemplo, nós temos íons que têm carga mais 1 e menos 1, certo? Nós chamamos esses íons de íons monovalentes, beleza? Monovalentes, ok? Também temos, né, os íons que têm carga mais 2 e cargas menos 2, nós chamamos eles de bivalentes, certo? Bivalentes. Também nós temos aí os que têm carga mais 3 ou carga menos 3, né? Que são os trivalentes, beleza? Então, os trivalentes. Nós temos aqui, ó, os cargas mais 4 e carga menos 4, né? Os tetravalentes. Acho que você já até pegou aí, né, a ideia. E podemos também ter os que tem 5 e menos 5, né? Pentavalentes. E assim vai, tá, gente? Pentavalentes. E assim vai, tá bom, gente? Pelo número de carga que eles apresentam, seja ela positiva ou negativa. Então, por exemplo, aqui, ó, o ferro, que a gente viu lá. Ferro mais 3. Ele é um cátion pela carga positiva que ele apresenta, certo? Ele é um cátion. E como essa carga é mais 3, então ele é um cátion trivalente, beleza? Outro exemplo aqui, por exemplo, um exemplo, por exemplo, né? Seria o que a gente acabou de ver, o cloro menos 1. Ele é um ânion, por causa de ser negativo, monovalente por ter carga 1, ok? Outra forma que a gente utiliza para classificar os íons é pela quantidade de átomos que eles apresentam na sua estrutura. Perceba que o ferro, o cloro, todos eles têm um átomo só. Então, quando esses íons, né, eles têm um átomo só na sua estrutura, né, vamos dizer assim, nós chamamos eles de íons que são simples, beleza? Íons simples, só tem um átomo. Outros podem apresentar mais átomos na sua estrutura, né? Vamos dizer que seja assim. Nós chamamos eles de íons compostos, beleza? Íon composto. Por exemplo, nós temos íons bem comuns, né? Que é o NO3 menos 1. Isso daqui, então, é um cátion, é um ânion, quer dizer, né? Íon negativo, então ele é um ânion. Se você perceber, ele tem mais de um átomo na sua estrutura, né? Ele tem 4, né? 1 de nitrogênio e 3 de oxigênio. É um ânion composto, certo? Por ter mais de um átomo. E como a carga dele é menos 1, monovalente. Beleza? Monovalente. Isso aqui são coisas bem simples da química, tá bom, gente? Das espécies iônicas. A gente identificar, né, essa carga, se elas são compostas, se ele é
mono, bi, tri, tetravalente, se é um íon composto simples, o ânion, beleza? Também nós temos, por exemplo, SO4 menos 2, que é o íon sulfato, beleza? Mais à frente nós vamos ver que esses íons negativos, eles apresentam nomes, beleza? Então, por enquanto eu vou ficar só nessa classificação deles. Então aqui, gente, é um íon negativo, então ele é um ânion também, né? Um ânion. Ele é composto porque ele tem mais de um átomo na sua estrutura e ele é bivalente, né? Tem carga menos 2. Então, bivalente. Outro caso aqui, ó, NH4 mais 1, certo? Esse aqui é um cátion, porque ele tem carga positiva, beleza? Ele é composto porque ele tem mais de um átomo na sua estrutura e a carga dele é 1, então ele é monovalente. Monovalente, beleza? Bom, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido a distribuição eletrônica dos íons, beleza? E como é que eles classificam, né? Essa classificação inicial deles, como analisar a estrutura deles, beleza? Então era isso por essa videoaula e na próxima aula nós vamos continuar falando aí da estrutura